Olá pessoal, mais um vídeo aqui da série Física Básica do Nicolau Toledo, né, na parte de estática, tá? Aqui nós vamos saber por que é que um objeto tomba quando está num plano inclinado, né? Por que que ele tomba e por que que ele não tomba, tá bom? Vocês viram ali, apareceu um izinho ali, vocês podem ver ali a playlist desse assunto, tem vários vídeos desde o começo até agora, tá? Vários vídeos desse assunto. Então vamos embora. Então diz assim, ó, apoia-se um cilindro cujo diâmetro da base é 6 centímetros, tá? Num plano inclinado de um ângulo θ, tal que tangente de θ é igual a 0,75, tá? Tá aqui θ, a tangente de θ é 0,75, né? Posso até dizer assim que aqui é 3 unidades de alguma coisa e aqui 4, né? 3 quartos é 0,75. Qual é a máxima altura H que o cilindro pode ter para não tombar, tá? Então, qual é a altura que H para ele não tombar? Olha, o desenho aparentemente parece um retângulo, parece um cubo, né? Mas ele está dizendo que isso aqui é um cilindro, tá? É como se fosse isso aqui, ó. É um cilindro, tá? É um objeto, é um cilindro, tá bom? Mas olhando de perfil parece realmente um retângulo, né? Então, qual é a altura máxima? Qual é a máxima altura que o cilindro pode ter para não tombar, né? Então, é o seguinte, ó. O que acontece? Considere que o atrito é suficiente para o cilindro não escorregar, né? Então, tem atrito suficiente para ele não escorregar, né? Tá? Bom, o que vai acontecer aqui, né? Esse objeto está sendo puxado para baixo, né? Tem uma força-peso aqui puxando ele para baixo aqui, certo? Bom, quando é que ele vai tombar e quando é que ele não vai tombar? Então, olha só. Vou fazer aqui uma paredona aqui, tá? Certo? Então, esse objeto ele vai ter uma força de atrito empurrando ele para cima, certo? Quando ele começar a tombar, ele vai tombar porque aqui o atrito está grande, né? Tá. Então, olha só, dependendo do tamanho dele, o centro de gravidade pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, né? Dependendo do tamanho, né? Ó, quando o centro de gravidade está aqui, por exemplo, a força é na vertical, certo? E eu vou calcular, tá, o momento dessa força aqui em relação a esse ponto aqui do canto, certo? Como a força está para lá, então o momento dessa força é de fazer o objeto girar para lá. Então ele não vai tombar por causa disso aqui, certo? Mas quando o centro de gravidade está aqui, né? O centro de gravidade está aqui, ó. Então, a força-peso ela vai estar nesse sentido aqui, ó. A força-peso vai estar aqui, ó, nesse sentido. E quando você olhar o momento dessa força-peso em relação a esse ponto, você vai dizer, bom, esse momento vai fazer o corpo girar para cá, certo? Girar para cá. Porque é em relação ao ponto aqui que está fixo, né? Tá? Aí você fala assim, cara, mas não tem outra força aqui? Não tem a força normal? Não tem? Tem. Tá? Só que o que acontece é o seguinte... A gente vai calcular o momento da força-peso que está atuando exatamente no centro da gravidade em relação a esse ponto aqui, que é onde o atrito deve ser máximo, tá? Bom, se o objeto for muito grande, o centro da gravidade pode estar aqui. Se o centro da gravidade estiver aqui, daí pior ainda que o objeto não fica parado, né? Porque daí... o momento em relação a esse ponto é isso aqui, né? Também, e o objeto vai tombar, certo? Bom, para o objeto não tombar, ele diz assim, qual é a máxima altura que o cilindro pode ter para o objeto não tombar? Pô, para não tombar, qual é o máximo? Assim, quando ele está na iminência de tombar. Ele vai ser o máximo quando que aconteceu o quê? Ó? O objeto estiver aqui, ó, e o centro de massa do objeto, estiver exatamente na mesma direção, tá? Que a força, peso, o centro de massa e esse cantinho aqui, ó. Pronto. Nesse ponto aqui, ó, tá? O objeto vai estar na iminência de virar. Se uma mosca pousar aqui, ele vira, porque daí o peso puxando para cá é maior e ele vai virar, tá? Mas só com a força-peso ele não vira. É quase um equilíbrio instável, né? Porque uma mosquinha pousou aqui, ele cai e não volta para o estado original, né? Tá? Bom,
Agora, para isso acontecer, o que tem que acontecer? Essa força-peso ela tem que estar na direção da diagonal do cilindro aqui, ó, na diagonal do cilindro, tá? Ó, desse jeito que está aqui, ele não vai tombar nunca, né? Por quê? Porque a força ela está do lado de cá, tá? Dessa direção aqui, ó, onde eu vou cruzar aqui o centro de massa. Ela está para cá, então ela vai fazer um torque, vai fazer um momento nesse objeto para cá, ó, essa força aqui, ó, tá? Mas quando estiver aqui, ela não vai fazer um momento nem para cá nem para cá. Quando ela estiver aqui, ó, ela vai fazer um momento para cá e o objeto tomba, certo? Então diz assim, ó, qual é a altura máxima do cilindro? Então veja, nesse momento, quando acontecer isso aqui, essa configuração, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse ângulo aqui, θ, ele vai aparecer exatamente aonde? Tá? Veja, tá vendo aqui? 90 graus, né? Então esse aqui vai ser o quê? 90 menos θ. Esse ângulo 90 menos θ está aqui, ó. Tá? Então o ângulo θ vai estar aqui, ó. Porque isso aqui é 90 graus, certo? O ângulo θ vai estar bem aqui, ó. Tá? Então ele quer saber assim, qual é a altura máxima? Então olha só, a tangente de θ vai ser a tangente de θ aqui, ó. Esse aqui é o θ, porque o peso está exatamente na direção do centro de gravidade do cantinho aqui, ó. Tá? Então esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo todo aqui. Então a tangente de θ, tá? A tangente de θ vai ser o quê? Vai ser essa medida, que é a base, né? Que é a base aqui, 6, ó. 6, sobre esta medida aqui, ó. Que é o quê? Que é h. Ó. E a tangente de θ é o quê? 0,75, que eu falei antes que era 3/4, né? Então eu vou colocar aqui, ó. 3/4 é igual a 6 sobre h. Certo? Aí eu posso simplificar, ó. 6 por 3, 2. 3 por 3, 1. Tá? E daí eu jogo o h para lá. H vezes 1, 1. E 4 vezes 2, 8. Então h aqui vai ser 8. E o h é máximo. Tá? Por que máximo? Porque passou um pouquinho disso, né? Ou isso aqui é um pouquinho maior. Daí o centro de gravidade vem um pouquinho para cá. Ela tomba. Certo? Então, a altura máxima é 8. Para esse centro de gravidade subir, basta o objeto ser grande, né? Que ó, daí aqui, ó, vai cruzar, vai estar lá em cima, né? Aqui para cá, ó, vai cruzar lá em cima, entendeu? Quanto menor o centro de gravidade, né? Quanto menor a posição do centro de gravidade, menos chance dele tombar, né? Por exemplo, se o centro de gravidade estiver aqui, então você pode colocar isso aí tranquilo, virar tranquilo, ele normalmente não cai. Tá bom? Então essa aqui é a altura máxima. Agora vamos fazer um problema similar, só que sem dados, tá? E esse aqui é um problema do ITA, tá vendo? Então esse é um assunto que realmente é cobrado nos vestibulares mais difíceis, tá bom? Então é importante realmente saber. Ela diz assim, ó, considere um bloco de base D e altura H em repouso sobre um plano inclinado alfa, tá vendo? Tá aqui paradinho. Suponha que o coeficiente de atrito estático seja suficientemente grande para que o bloco não deslize. Então, o bloco não vai deslizar. Por quê? Porque tem um atrito grande. Ó. Então, esse atrito ele vai segurar exatamente aqui no canto. Ó. Segurar aqui no canto. Certo? Qual é o valor máximo da altura H do bloco para que D permaneça em contato com o bloco? Para D permaneça, né? Porque se H for muito grande, aí ele vai querer tombar aqui, né? Vai querer tombar e daí vou ter que calcular, tá? E vai querer tombar aqui por causa disso aqui, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele diz qual é o valor máximo da altura. Então é a mesma situação anterior, tá? O valor máximo vai ser o quê? Quando o bloco estiver aqui assim, ó. Tá? Não ficou muito bom no desenho, né? Mas é esse aqui, ó. Esse daqui vai ser H e esse aqui vai ser o quê? D, ó, tá certo? Bom, nesse caso aqui, o ângulo aqui, alfa, ele vai estar aonde? Ele vai estar exatamente aqui, né? Aqui é onde, né? Ó. Então, se esse plano descer, essa direção vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Então, à medida que ele sobe, esse ângulo alfa está aqui, ó. Tá certo? Eu posso fazer o que também? Aqui é 90 graus, então aqui é o beta, ó. Então aqui é o beta, ó.
Aqui é 90 graus, então beta mais alfa dá o 90, que aqui o beta é alfa, então alfa é esse aqui, ó. Beleza? Bom, ele quer saber qual o valor máximo da altura do bloco para que a base permaneça em contato, ele não vire, né? Então, como ele vai estar aqui, ó, aqui é na iminência de virar, né? Na iminência de virar, aqui está o centro de gravidade, ó, certo? Então, tangente de alfa, que é isso daqui de baixo, vai ser esse aqui, ó. Então, vai ficar aqui, tangente de alfa é o quê? É D sobre H. Ele quer saber o valor máximo da altura H, então eu vou isolar H, ó. Vou jogar o H para lá, então vai ficar H é igual a D sobre tangente de alfa, tá certo? E aí, o que eu faço agora? Bom, acabou aqui, né? A resposta é essa, ó. H é igual a D sobre tangente de alfa, né? Só que, é claro, eu posso reescrever isso aqui de uma maneira diferente. Como? Tangente de alfa, isso aqui pode ser assim, ó. H é igual a D vezes cotangente de alfa. Cotangente, porque 1 sobre tangente é cotangente, tá vendo? E ainda posso dizer que H é igual a D vezes cosseno alfa sobre seno alfa. Tá? Todas essas são válidas aqui, ó. Todas essas são válidas. Tá certo? Veja, isso aqui é um problema que caiu no item, então tem que ficar ligado nesse assunto, porque esse assunto é bom, tá certo? Bom, se o bloco fosse um pouquinho maior assim, né? Se o bloco fosse um pouquinho maior, aí o centro da gravidade ficava aqui, ó. Nossa, deu bem aqui, ó. É isso que tinha que acontecer. Então, esse aqui é D e esse aqui é o Hzão, né? Certo, moçada? Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, vá aqui nos comentários, poste nos comentários ali que eu teria o prazer de auxiliar você no entendimento, tá? Se você, de preferência, quando você for fazer a pergunta, coloca o momento do vídeo que você teve a dúvida. Então, digamos que você teve a dúvida lá nos 9 minutos e 36 segundos. Você escreve assim nos comentários e escreve sua pergunta do lado, tá? Aí mais facilmente eu consigo saber exatamente onde surgiu a sua dúvida e te ajudar com muito mais precisão, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, ensine outras pessoas a respeito do que você aprendeu aqui. E não esqueça, aqui está a playlist de todos os vídeos de estática, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.